Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos, item 8. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre, por exemplo? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Bom, esse evangelho do capítulo 2, meu reino não é deste mundo, e vem aqui o comentário, depois de trechos do evangelho, aqui já cai logo no comentário de um espírito, que teria sido uma rainha de França, que foi uma psicografia que foi concedida lá em Havre, em 1863. Então, primeiro começa o evangelho exatamente questionando, apresentando o que ela deveria saber e que ela não sabe, e identificando que ela desencarnou, que era uma rainha, e quando chegou lá ela não era mais uma rainha, e o que ela ficou mais impressionada é que
pessoas que estavam abaixo dela, que ela entendia socialmente abaixo, que não tinham o que ela chamava de sangue nobre. Aqui no Ceará o pessoal antigamente chamava sangue azul, né? Então ela entendia que eles estavam em um lugar pior, e ela ia manter a posição social melhor onde quer que ela estivesse, seja no plano material, seja no plano espiritual. E aí ela fica surpresa, né? O tempo que ela perdeu em não observar as exigências que a natureza traz para a questão espiritual. Que ela teve uma vida de mando, uma vida de conforto, uma vida mais indiferente. E ela diz que para se preparar, ela diz: olha, não tive preparação para morrer, né? Não tive preparação para ser um espírito, não tive desapego. E aí ela dá a dica: olha, façam o que eu não fiz. E ela diz assim, ó: para se preparar um lugar no plano espiritual, ela diz, é preciso, ó, abnegação. Ab é todo, negação é negar tudo, desapego, humildade. Quer dizer, será que uma rainha vai ter desapego da posição de rainha? Ela não tinha. Humildade, caridade, benevolência para com todos. E diz, chegando no plano espiritual, ninguém vai perguntar a posição que você ocupava, mas é como se houvesse, você imagina aí uma peneira, né? Você passa, tudo de material fica, e o que passa com você é a bondade que você fez ou deixou de fazer, a caridade que você praticou ou deixou de praticar, e o seu nível. Veja que é o primeiro ponto que ela coloca, de abnegação, de desapego. E aqui sempre a gente procura colocar linhas tênues, né? Quantas pessoas hoje não estão desempregadas, não estão passando por necessidades financeiras e sonham, por exemplo, em ter um cargo público que eles entendem que é amarrar o burro na sombra, que vão ter estabilidade, um bom salário, né? E que, por vezes, quando conseguem essa posição, ao invés de usarem a posição para cumprir o que tem que cumprir, mas se desapegarem da posição, tanto no serviço público, quanto, por exemplo, grandes empregos, grandes cargos na iniciativa privada, a pessoa às vezes sai do cargo e o cargo não sai da pessoa. Ele não sabe chegar em casa e ser um pai, ele continua sendo o ministro. Ele não sabe ser um grande empresário e chegar em casa e ser um pai, ele continua sendo o empresário. Essa rainha, ela não soube sair do plano material em que ela nasceu e morreu rainha, e não sabe agora ser um espírito sem um cargo de rainha. Ela não sabe, e nunca se importou em querer saber. Hoje eu vi um quadro que tinha uma imagem de um cachorrinho e uma criança, né, olhando pela janela de um carro, e a mensagem dizia assim:
que a criança, lá na frente, ela vai lembrar mais de quem estava perto dela do que dos presentes que ela ganhou. E eu fiquei pensando, eu nunca tive animal de estimação, mas como eu vejo depoimento de pessoa, lembrando de animais que tiveram, por exemplo, né? Quer dizer, provavelmente a pessoa se sentia muito só, e aquele companheiro estava ali com ela sempre. Mas, se a gente traz isso para a realidade dos pais e mães, por exemplo, em que tem que viver esse equilíbrio, pai, mãe e filho, né, por exemplo, ou filha, de ter o compromisso de ir, por exemplo, para a faculdade, ou estar fazendo um cursinho, e ter a hora em que ele é aquele estudante que concorre àquela vaga, e que está estudando, e está com os conhecimentos mais quentes na cabeça do que os pais, e na hora que ele desce, e sabe ser um bom filho. Porque tem casos que eu vejo relato de filho que o pai e a mãe dão tudo para ele estudar, não é isso? E ele estuda, estou dizendo o filho que estuda. Mas ele desce, por exemplo, mora em cima, quando ele desce, só desce na hora de comer. E é como um rei. É como se os pais, que já dão a ele toda a condição para ele estudar, ele acha que porque ele estuda, os pais, ao invés dele ter respeito por eles, ele acha que os pais têm que se submeter a ele. Ele chegar, tem que correr, já tem que estar a comida na mesa, ou não existe isso? Tem que ser a comida que ele quer, do jeito que ele quer. Então parece que ele desce do quarto dele de estudo, sai da cadeira de estudante, e quando ele senta na mesa com os pais, ele ainda continua vestido de estudante, ao invés dele ter deixado a posição de estudante lá e ter sentado como filho. Quem já viu situação assim? Tem não? Não faz. Se ele faz a obrigação, já é um rei. Mas você, pai e mãe, não é pai e mãe a quem ele deve respeito, gratidão. É alguém que é como fosse subordinado a ele. É um rei. Então, se esse menino ou essa menina age assim, se ele morre, também ele chega no plano espiritual achando o quê? Que Deus vai ter logo uma casinha para ele, né? Com roupa limpa, panos quentes. Por quê? Porque ele entende que ele tem a posição de bom, porque ele era um filho que não matava, que não roubava, que não usava droga, que não bebia, que estudava. Então, porque ele estudava, ele traz com ele uma arrogância. Quem já viu situação assim? Ou não existe? Existe ou não? Ora, mas se o menino se porta assim, de uma cadeira sentada com um livro, sem cargo nenhum, tu imagina quando ele tiver, Sérgio? E aí é que quando chega, por exemplo, uma pessoa tem a oportunidade de ter um grande cargo, uma grande empresa, quando chega a velhice, ou quando chega a doença, porque a gente não fica precisando dos outros, só na velhice não. Olha aí o Schumacher, rico, campeão, conhecido mundialmente, jovem, se aposentou na Fórmula 1, multimilionário, foi andar de esqui, caiu, bateu a cabeça até hoje.
está em cima de uma cama, dependendo de todo mundo. Não é verdade ou não? Você não sabe a hora que você vai precisar. Como meu pai que tem 88 anos, ele não sabe mais de nada. Minha irmã cuida dele todo dia, ele não sabe quem ela é. Ah, pois é, mas a diferença dele para o Schumacher deve dar uns 60 anos. Mas ninguém sabe a hora. Não tem como dizer. Tem que ter muita humildade. Quantas pessoas hoje, eu vi aí a história da uma mãe de um cantor aqui do Ceará, ela chorando, né, na internet, porque o filho dela está com um problema, tipo, acho que é tipo uma hérnia, que já está bem estrangulada pressionando vértebras da coluna, e ele está perdendo o movimento das pernas. E logo no São João, ele é cantor de forró e tal, e agora perdeu muitos contratos, ele teve que não ir porque não consegue. Ou não vai, ou vai e fica aleijado. Tem que ter muita humildade para saber a hora de andar e a hora de parar. Eu cheguei outro tempo, hoje, graças a Deus, minha voz está melhor. Mas várias vezes eu falei aqui, hoje eu falo, mas um dia pode ser que eu tenha Alzheimer e não tenha condição de falar. Um dia pode ser que eu tenha um problema vocal e não possa falar. É por isso que o Renato Russo dizia, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há um amanhã, né? Outro dia, como eu falei, eu estava só assim, tipo um pigarro, e ficando rouco. Eu pensava que era gripe, já era um refluxo. Já comecei um tratamento, tinha uma gastrite, tinha um refluxo. Um tratamento de bem 6 meses, que está encerrando agora, para minha voz não estar tão rouca. E podia ser outra coisa a mais. Como poderá? E eu vou ter que saber a hora de falar e a hora que Deus disser que eu tenho que ficar calado. Posso até reencarnar mudo, se eu não usar bem a minha voz, para aprender. Eu costumo sempre, e gosto, né, de fazer uma caminhada à tarde, depois andar de bicicleta, e eu, nessa caminhada eu estava caminhando com meu pai. Há mais ou menos 2 semanas, eu levei uma queda sentado, machuquei a coluna. Eu lembro que muita gente falava assim, você não para, você vai de domingo a domingo, porque tem gente que caminha até para fazer esporte, aí diz que tem um dia de folga, né? Eu digo, olha, mas é bom caminhar, eu adoro caminhar. O Gido Krishnamurti caminhava 20 km por dia, todo dia, morreu com quase 100 anos, e é bom caminhar. Então eu ia porque gostava, mas muitas pessoas me perguntavam assim, ele não tem folga não, ele é muito hermético, todo dia ele vai. Mas eu achava bom, mas o que é que eu entendo? Ó? Agora Deus, depois que eu levei essa queda, é de 8 a 12 semanas sem poder fazer esses esforços, nem andar de bicicleta e nem caminhar, por exemplo, fazendo esforço. O que é que eu entendi? Que tudo tem a hora de fazer e a gente deve aproveitar e ser feliz, e tem a hora de parar. E eu, quando caí, algumas pessoas olhavam para mim assim com um olhar de tristeza. Eu não fiquei assim triste, eu pensei, não, Deus deve ter um propósito. Deus, eu estava falando isso para minha irmã, Deus tem um modo de conversar com a gente, que às vezes a gente não entende. Às vezes ele diz assim, olha, não vai para ali porque vai ter um tiroteio e tu pode pegar um tiro, e você pensa o quê? Nada, vai. Ele diz, ele bota um cara numa porta, ei, não vá para aí não, aí você vai pela outra porta, aí vem outro, não vá por aí não,
Aí ele diz: rapaz, se tivesse uma terceira porta, esse cara aí, ó, eu vou derrubar ele no chão, deixar ele sem andar uns dias para ele não ir, porque ele é teimoso, porque ele é apegado, porque o caminho dele, ele botou na cabeça que tem que ser todo dia, toda hora, daquele caminho. Sabe, ó, viver essa coisa do espiritual é em cada pequena coisa, Rogério. Não adianta ser só as grandes coisas, os outros. Eu gosto de trazer o evangelho para o dia a dia por isso, não por ser um exemplo, mas para entender como é que Deus conversa comigo, porque é o jeito que Ele conversa com todo mundo. Às vezes a gente não tem tempo de nada. Eu estava um dia numa ação dentro do Hospital das Clínicas, com os evangélicos que iam orar no leito das pessoas que estavam lá, e o pastor lá disse assim, que a pessoa às vezes é muito ocupada, né, trabalhando, não sei o que, quando sai do trabalho vai beber, vai farrear, mas nunca tem tempo para Deus, e Deus quer conversar com ela, quer conversar, e ela não tem tempo, aí um dia ela pega uma enfermidade braba dessa e passa 1 mês, 2 meses hospitalizada. Aí o tempo é largo, né, Marco, quando a gente está no hospital. Se agora, meu filho, bora conversar, tem tempo agora? Porque Deus dizia: vamos conversar hoje, bora. Aí o que ele dizia? Não, hoje eu vou trabalhar. Ei, vamos conversar mais tarde? Não, agora minha amiga me chamou para sair. Não, vamos conversar ali? Não, porque agora eu tenho que fazer um serviço secular. Aí sempre tem uma desculpa. Aí depois vem cá, menino, peraí, é o trabalho, peraí, tum, dá uma dor logo. É igual o cara sabe o que é uma disenteria aguda, né, Marco? Não tem bom não, todo mundo corre. Ele disse: ai, você não tem tempo? Espera aí, vamos arrumar tempo para esse rapaz. Perde o emprego, pega uma enfermidade, aí eu não consigo fazer nada porque é aquele meu menino, aí um dia o menino morre, ou o menino passa num concurso e vai embora, não é assim? Arruma um emprego fora. Se aí Deus diz: e agora, meu filho, bora, eu quero conversar contigo, o que é mais que tem que eu vou limpar? Mas a gente vai entender isso como? Será que a gente vai ter abnegação, que é o que a rainha está falando aqui? Será que a gente vai ter desapego? Será que eu estou preparado para andar e deixar de andar? Para cantar e deixar de cantar? Para ser pai e perder um filho? Para ser jovem, ter o cabelo preto e agora aí meu cabelo? Preto e branco. Ter o rostinho mais liso? Depende da moda, né? Porque antigamente tinha o vestido plissado, né? Que era uma pregazinha, né? Vou ficar com o rosto liso ou cara de vestido plissado? Será que eu vou saber viver a beleza da minha juventude e viver a beleza da minha velhice? Será que Deus não está nos preparando para o plano espiritual quando a gente passa por dores? Será que na dor a gente vai aprender a gemer e depois se cuidar? Ou a gente vai ficar se lamentando, com autopiedade, se maldizendo, às vezes até duvidando de que Deus existe? Ou a gente vai parar, como fez Paulo de Tarso, quando caiu no caminho de Damasco do cavalo cego e disse: Deus não existe. Ou ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ou ele disse: Deus é ruim. Ou ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Estou aqui. O que é que o Senhor quer que um cego faça? Eu vou fazer. Aí Deus disse: não, não quero ser cego não, você vai voltar a enxergar, mas eu quero que você deixe de perseguir os cristãos e agora vire cristão. O que ele disse? De pé e a ordem. Vai perder os amigos, viu? De pé e a ordem.
Vai sair daquela tua associaçãozinha lá com o Sinédrio, viu? De pé e a ordem. Vai perder o teu trabalho, viu, Paulo? Senhor, eu perguntei o que é que o senhor quer que eu faça. Se o senhor está dizendo eu vou fazer, como é o nome disso? Abnegação. Senhor, hoje eu vou caminhar, ó, empurrando meu pai. Eu vou não, porque eu levei uma queda. Eu não vou. Eu vou chorar por isso? Tenho que aceitar. Quando eu estava rouco, se eu ficasse afônico, por mais vontade que eu tivesse de falar, eu tinha que dizer o quê? Não vou falar. E se eu nunca mais falar, eu tenho que agradecer pelo tempo que eu falei. É difícil. Eu vi outro dia, sério, um pai que tem uma filha pequena de 2 anos, com um conflito profundíssimo, porque a menina está crescendo e ele gosta de ter uma bebê. Né, a música do Zezé de Camargo e Luciano, né? Sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que o passarinho, quando cresce, ele cria asa e ele quer voar. Rapaz, a hora de soltar, hein? Não é fácil. Abandonar a juventude fosse fácil, gente, não tinha tanta gente gastando dinheiro com tinta para cabelo e plástica e botox. Não é fácil. Não tem crítica para ninguém. É uma escolha de cada um, mas a gente sabe que não é fácil. Um homem, uma mulher, quando começa a ficar com o cabelo branco, é uma nova fase. Mas eu acredito que 99,9 fica pensando, eu pinto ou não pinto? Não tem nada de errado com quem pinta ou não. Acho que a grande questão é a pergunta lá dentro: eu vou deixar passar aquela que eu fui ou aquele que eu fui e agora vou assumir a nova posição? Porque a cor do cabelo é só um sinal, mas a grande pergunta é lá dentro: você aceita a sua condição? Você tem serenidade para aceitar o que você não pode modificar? E tem coragem para modificar o que você pode, por exemplo? Todas as besteiras que você fez de cabelo preto, será que agora você tem condição de fazer as reparações no cabelo branco? Ou vai ficar pintando o cabelo de preto e continuar achando que pode fazer as mesmas besteiras? Porque você pode pintar o cabelo, mas tomar uma atitude madura, de reparação. Mas muitas vezes quem está procurando prender a juventude física, não raro quer prender também todos os hábitos que ela entendia que não eram bons da juventude. Ao invés dela pintar o cabelo e mudar de atitude, ela pinta o cabelo e quer manter a mesma atitude que ela entende que é errada. É mãe que na juventude só era farreando, passando para cima e para baixo, cheio de paquera, cheio de não sei o que. Pai tem também assim, não tem? E os filhos sendo criados por quem? Filho criado por quem? Por avó, pelo vô. Aí vai ficando velho, a procura não é a mesma. Chega uma menina de 20 anos,
Um rapazinho de 20 anos e um de 60 anos, uma de 60 anos, a procura é a mesma? É não. Mas impressionantemente, mesmo quando Deus já retirou um bocado de assédio que a pessoa tinha, ela podia ir tentar retomar, não era? A posição de pai e mãe, mas não. Não só pinta por fora, por dentro ela quer manter os mesmos maus hábitos. Está precisando do que mais? De novo, tudo que você dizia que era empecilho para você ser mãe ou pai, eu tirei. E ainda assim, você quer continuar disfarçado que não é pai e não é mãe, se você é pai e mãe. O que está faltando? Ou não é filho? O que está faltando? Porque a distorção de valores, esse apego é isso, faz do filho, às vezes, um filho canguru, né? Que é homem, mulher grande já dentro da bolsa do pai e da mãe. Tudo que aproxima do pai e da mãe, ao invés de ser afetividade, é conforto, dinheiro. Não assume a posição do filho mais maduro, porque tem o filho mais jovem e o filho mais maduro. O mais maduro não é a idade, é ele dividir responsabilidade, e quem sabe até ter a possibilidade vitoriosa de cuidar dos pais, por amor, com prazer. Tem que ter desapego, porque cuidar de filho ninguém vê, é um trono que a maioria das pessoas não quer, porque ninguém vê. É limpar cocô, xixi, botar para dormir, o menino vai passar o dia todo com febre, à noite você olhando o termômetro para o menino ter convulsão. Para fora, para o mundo material, para a sociedade, é inglório. Só um coração muito grande para fazer e achar bom e se sentir rei ou rainha naquela posição. E a mesma coisa é com o idoso ou a idosa. Limpar, é um bebê. Cuidar, deixar cheirosinho. É um reinado interno que a sociedade lá fora não dá valor. Mas a grande questão, Rogério, servir a Deus ou a Manon. Porque Deus está vendo, mas independentemente de Deus estar vendo, o que é que teu coração diz? Você se alegra com isso? Todo mundo fala dos jardins do Palácio de Versalhes, da rainha na França, mas ninguém fala do jardineiro dos jardins. Quem era o jardineiro do Palácio de Versalhes? Mas não tinha nada se não tivesse jardineiro, que para ser um bom jardineiro tem que gostar, porque planta é uma coisa que não tem fim, você vai ajeitando e podando, né? E plantando e regando, né? E mudando de lugar, e elas passam. Às vezes você tem que ser despedido, não fica mais naquele jardim. Abnegação. Eu sempre me sinto muito tocado com os textos hindus. E tem uma história que eu já falei aqui algumas vezes, que era de um monge que ficava nu. Ele tinha, eles chamam, deixado todos os bens e vivia sem nada, nu, meditando na floresta. Ficou muito conhecido no lugar como um homem sábio. E o rei daquele lugar
como um rei muito vaidoso, muito rico, muito poderoso, cheio de problemas, e não confiava em ninguém. Então ele passou a procurar esse homem sábio para receber conselhos, e ele ia lá e recebia os conselhos, e se admirava muito dele, porque a gente se admira do que a gente não é. Como ele estava lá todo vestido, rico e poderoso, e via um homem nu, sem poder nenhum, e pobre, e ainda era um sábio, causava nele admiração. Então um dia, que é a marca da gente, quando a gente vê uma coisa legal, a gente vê uma planta botando várias flores bonitas, ao invés de a gente deixar lá, a gente vai arrancar as flores para depois murchar. O que ele fez? Foi lá e disse a ele: ei, mestre, o senhor quer ir para o meu palácio? Mas a cabeça dele era tão corrompida, com medo de ser enganado, que na hora que ele fez a pergunta se o homem, que era um mestre, nu, pobre, sentado na floresta, ia querer ir para o palácio, ele pensou: se ele disser que quer, é porque esse cara quer me enrolar. Ele estava se fazendo, mesmo ele querendo, mas ele perguntou e o mestre disse: quero. Aí disse: pois vamos agora. Ele disse: não, mande o carro me buscar. E aí, a partir daí, que outras vezes a gente já contou com mais detalhe essa história, ele foi para o palácio, viveu num quarto muito luxuoso do palácio, tinha pessoas que serviam ele, roupa boa, tudo de bom e do melhor. E todo dia o rei, ao invés de ter paz, tinha mais inquietação, porque achava que aquele cara era um charlatão. Como é que pode, rapaz? Esse homem vivia nu na floresta e era uma beleza. Aí pegou o besta aqui, trouxe ele para morar aqui dentro de casa, ele está me explorando. Agora ele vive aí tranquilo, comendo, bem vestido, e eu tendo a mesma dor de cabeça, como rei, e acho que ele é um charlatão. Aí um dia o rei tomou a decisão de ir lá, falar com ele para expulsar ele do palácio. Quando chegou lá, ele olhou para o rei e disse: eu sei o que o senhor veio fazer aqui. Aí ele já ficou de novo com dúvida: vixe, será que ele é um mestre mesmo? Aí ele disse: eu sei, mas eu vou. Aí o rei ficou: não, pois não vá não, eu estou enganado. Ele disse: não, eu vou. Vamos, você não quer que eu vá embora? Eu vou. Aí o rei ficou com aquele peso na consciência: vale, será que eu julguei errado o homem? Será que o homem é um mestre mesmo? Que besteira, eu vou perder um mestre. Aí o mestre: não, vamos. Aí o rei ficou contrariado, mas foi. Ele disse, foi dizendo, né, onde era que era para ir. Quando chegou na fronteira do reino, que era, dava no outro reino, ele só fez aqui, desceu, passou para o lado de lá, onde aquele rei não tinha mais poder, né? Quando ele passou do lado de lá, deu 3 passos, tirou a roupa todinha, ficou nu, que era a roupa que o rei tinha dado, né? E rebolou a roupa para o rei. Aí disse: pode ir embora. Aí o rei ficou: não, pode ficar com a roupa. Ele disse: não. Essa é a minha diferença para você. Eu, quando eu estava nu na floresta, antes de lhe conhecer, eu estava muito bem, mas eu também não me sentia vaidoso por ser um mestre nu na floresta. No dia que você me propôs vir para o palácio e desfrutar da riqueza, eu fui, e na riqueza eu fiquei muito bem. E agora que você quer tirar a riqueza e tirou, eu quero lhe mostrar que eu volto para a floresta do jeito que eu estava, e vou continuar bem. E você tem as coisas, vive morrendo de medo do povo te tomar, você não está bem. Se você tirar a sua roupa e vier para cá, você vai se achar inquieto, porque você acha que está fazendo uma besteira, deixando um reino com tudo. Então você nunca vai ficar bem, porque você tem uma coisa chamada apego. E apego não tem a ver com riqueza ou pobreza, é uma qualidade, uma imperfeição nossa. Quem é apegado com pouco ou com muito. E tem gente que é apegado com a imagem de humilde, nem é humilde por isso, porque ele quer mostrar que é humilde.
Aí ele quer criticar o rico. E na verdade tem ricos humildes e pobres humildes, e ricos apegados, vaidosos, e pobres apegados e vaidosos. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro que faz a gente inquieto, que tira a nossa paz, que impede a gente de enxergar a felicidade que Deus colocou na vida da gente. É o apego. A grande lição do mestre é essa: podemos ser felizes em qualquer situação, desde que a gente não tenha apego. Podemos nos achar bonitos, jovens e mais velhos, ricos ou pobres, com cargos ou sem cargos, mas quem tem aquele apego, nada vai tirar a inquietação. Inquietação é falta de paz. Falta de paz impede a pessoa de ver a felicidade. E é por isso que a rainha começa a dizer que saiu de rainha para ir para o plano espiritual, e lá ela não era mais rainha. Qual era a dor dela? Porque ela queria ser rainha. Está vendo como o evangelho não está dizendo que o rico não vai entrar no reino dos céus, não, porque aquele ele já comentou, é uma simbologia. A simbologia do rico é o apegado, mas entra no céu o rico e o pobre, desde que tenha desapego. Saiba viver bem, sendo grato a Deus, andando ou sem andar, falando ou sem falar, sendo jovem ou sendo velho, sendo pai e tendo perdido os filhos, sendo filho e tendo perdido os pais. Esse é o legado, que também tem isso, né? Tem pai que é um ótimo pai e ele vive que era um ótimo filho. Aí o pai ou a mãe morre, aí ele vira um cara depressivo. Aí ele esquece que o filho dele ainda precisa dele. Ai, mas esse apego à minha mãe, será que é bom também? Aqui está dizendo, nenhum apego é bom. Amar é quem ama liberta. Não é sutil, não é o evangelho? Você pode dizer, porra, então, se a mamãe morreu, eu não vou chorar? Vai chorar, mas depois vai entender e vai aceitar, e vai viver bem, para cumprir o bom papel que ela cumpriu com você, sendo mãe, para você continuar sendo um bom pai, ou irmão, ou amigo. Tudo isso é apego, Rogério. Ou não? Graças ao poder superior, hoje eu levei essa queda, e por causa dessa visão espiritual, até agora eu acho que eu não me desesperei. Estou bem. Porque eu pensei logo no dia, Deus está querendo me falar alguma coisa e eu não estou querendo ouvir. Como é lindo o que o Hermógenes diz quando ele fala, vamos repetir comigo? Entrego, confio, aceito e agradeço. Bora? Entrego, confio, aceito e agradeço. É fácil dizer isso? É não. Até que falar vai, mas quando a gente começa a pensar, tem apego. É aí o termômetro. Ah, eu estou com um problema de relacionamento. Entrego, confio, aceito e agradeço. Se for para ficar, beleza. Se for para deixar, eu vou
ficar bem. Eu estou com problema de saúde. Se eu ficar bom, beleza. Se eu não ficar, que seja feita, aí, Jesus disse a mesma coisa, que seja feita a vossa vontade antes da minha. Eu não sei nada, meu Pai, é o Senhor que sabe. Obrigado, muito obrigado, meu Deus. Nem eu vou me vangloriar da dor. Quando eu tenho dor, eu procuro um jeito de me tratar, senão eu não ia para o médico. Eu não vim aqui falar com o pessoal aqui do atendimento espiritual. Fui neste instante, passei aqui pela caridade, acompanhei aqui os passos, o Cláudio. Eu vou. Passei neste instante por uma cirurgia espiritual. Fui para o médico, faço tudo. Mas lá dentro eu tenho que estar desapegado e dizer: seja feita a vossa vontade antes da minha. Faça o que o Senhor quiser. Assim dizia Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, e se o Senhor quiser, Ele bota no lugar de novo. Mas eu sei que Deus é amoroso e sábio. Se Ele não me dá o que eu quero, é porque não vai me fazer bem. Deus não me dá o que eu quero, Ele me dá o que eu preciso para ser feliz. Quanta coisa. Às vezes eu fico pensando, quando acontece uma dor comigo, de novo, eu não posso ficar me martirizando e gostando da dor, eu tenho que me cuidar. Mas quanta coisa no meu caminho de cuidado eu não aprendo. Cheguei ali na sala, eles estavam falando de energia, estavam me ensinando sobre as minhas pulseiras, sobre o poder dos minerais, das pedras, dos metais. Será que, eu fico pensando, será que eu passo por isso para ouvir o que ela estava dizendo? Pode ser também. Ou será que é porque não era para me passar tanto por tal canto e tal dia? Pode ser tudo isso. E por que eu vou me revoltar com a situação? Por que eu vou culpar alguém? Por que eu vou me culpar? Não! As coisas são como Deus quer que elas sejam. Um dia, Chico Xavier, perguntando essas coisas ao Emmanuel, aí ele disse assim: Emmanuel, então eu sou um verme. Emmanuel, que não era muito de passar a mão na cabeça, disse: poucos homens ou mulheres podem se comparar a um verme, que é um ser vivo igual a eles. Ser vivo é ser vivo, que foi criado para viver no meio de coisas podres, sem ser visto por ninguém, na escuridão, cumpre o papel dele, não se lamenta, não chora, e quando chega a hora dele partir, ele parte e também não tem apego nenhum. Aí o Chico disse: é mesmo, então eu sou um subverme. Dom Helder Câmara vivia aparecendo na televisão para cima e para baixo, e confusão, e na Europa, e não sei o que ele falava muito bem, um cearense falava bem alemão, falava inglês, falava francês. O Papa chamou ele lá, viu? Só o recadozinho que o Papa deu para Dom Helder Câmara: ó, meu filho, depois vocês podem assistir no YouTube, O Santo Rebelde. O Papa chamou ele, Dom Paulo Evaristo Armes chamou ele, foi com ele lá para Roma. O Papa disse: só quero te dizer uma coisa, na cadeira de Pedro só quem senta é o Papa. Como quem diz, quem representa a igreja para o mundo sou eu. Ele entendeu, nunca mais deu entrevista nem nada, voltou para Olinda e ficou lá até morrer, nem aceitar. Então, entrego, confio, aceito e agradeço. Que Deus nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana.
acredite, estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida. Aleluia, 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 homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas